Cornélio teve uma visão. Deus o estava aproximando de Pedro. Pedro teve uma visão. Ele não sabia, mas Deus o estava aproximando de Cornélio. Cornélio envia seus servos a Pedro. Deus envia Pedro aos servos de Cornélio. Tudo isso comprova uma coisa. Há uma grande conspiração divina em curso que culminará no esperado encontro de Pedro com Cornélio. Seja bem-vindo. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. Olá, eu tenho dito que Atos capítulo 10 descreve 3 movimentos. O primeiro movimento, de Cesareia para Jope. O segundo movimento, de baixo para o terraço. E o terceiro movimento, de Jope para Cesareia. Nos encontros anteriores, refletimos nos 2 primeiros movimentos. Hoje vamos começar a observar o terceiro. É uma passagem extensa, por isso vamos trabalhar com trechos menores até fecharmos o capítulo, ok? Por isso, nosso texto de hoje é Atos 10, 23b a 26, que diz assim: No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. No dia seguinte ao encontro de Pedro com os servos de Cornélio, os apóstolos, os servos do centurião e alguns irmãos de Jope vão para Cesareia. Aqui notamos uma diferença. Os 2 primeiros movimentos envolveram poucas pessoas. Já o terceiro envolve literalmente uma comitiva. Pelo que vemos no texto, a viagem durou um dia, e eu fico me perguntando quais foram as possíveis conversas que Pedro e seu grupo tiveram com os servos de Cornélio. Embora o livro de Atos não faça nenhuma alusão a isso, uma coisa não podemos negar. A viagem foi uma oportunidade que Deus deu a Pedro e seus companheiros de falarem das maravilhas do próprio Deus para os servos de Cornélio, o centurião. 2 perguntas aplicativas cabem neste momento. Você tem orado a Deus por oportunidades para compartilhar o Evangelho? Você tem pedido sabedoria de Deus para aproveitar as oportunidades que Ele vai lhe dar? Não sabemos se Pedro e seus irmãos proclamaram o Evangelho na estrada, mas uma coisa é certa: não lhes faltou oportunidade para isso. Eles viajaram juntos por um dia inteiro. Bem, enquanto a viagem acontecia, Cornélio, em Cesareia, preparava os últimos detalhes para receber aquele ilustre desconhecido, Pedro. Para o centurião, tratava-se de um encontro muito especial, pois aquela reunião seria a concretização da visão que Deus lhe dera e a ocasião onde Deus lhe falaria mais objetivamente. Vale lembrar que, quando os servos de Cornélio estavam explicando para Pedro a razão deles terem ido ao seu encontro, eles disseram que o centurião teve uma visão de um anjo que mandou que chamasse Pedro à sua casa para que ouvisse o que o apóstolo tinha para dizer. Assim, por ser um encontro muito especial, o que Cornélio faz? Ele reúne seus familiares e amigos mais íntimos, o que, segundo o versículo 27, tratava-se de muitas pessoas. Com essa atitude, Cornélio demonstra que queria compartilhar com os seus aquilo que Deus estava para lhe dar. Sim, eu sei, Cornélio, por mais que fosse um homem temente a Deus, ele não era um discípulo de Jesus ainda. Eu também sei que o encontro que aconteceria na sua casa não era um culto de igreja, mas sua atitude nos confronta. Sabe por quê? Todos os domingos nós somos chamados para o culto para ouvirmos o que Deus tem para dizer. Não há nada mais especial do que isso. Contudo, por vezes, nossas atitudes demonstram justamente o contrário,
pois não transmitimos entusiasmo para a nossa família e muito menos convidamos nossos amigos íntimos para ouvirem o que Deus tem para falar. Se este é o seu caso, arrependa-se e da próxima vez não deixe de convidar seus amigos para ouvirem com você a voz de Deus. Agora atenção, Cornélio tinha amigos próximos e proximidade relacional sem dúvida contribui para que um convite seja feito e aceito. Se nós não buscarmos desenvolver relacionamentos intencionais com os que estão à nossa volta, a probabilidade de aceitarem o nosso convite é baixa. Portanto, busque desenvolver relacionamentos que efetivamente demonstrem interesse pelas pessoas. Isso, apesar de não ser uma garantia, pode facilitar o sim ao nosso convite. Pedro e a comitiva chegam então na casa de Cornélio e, quando estavam entrando ali, Cornélio se joga aos pés do apóstolo e começa a adorá-lo. O que Pedro faz? Ele ajuda o centurião a levantar-se e diz literalmente: eu mesmo também sou homem. Mas era o apóstolo Pedro? Sim, mas não podemos confundir chamado com identidade. Embora Pedro tenha sido comissionado diretamente pelo Jesus encarnado, um dos pré-requisitos para ser um apóstolo, isso não tornava a pessoa de Pedro mais especial do que as outras, ao ponto dele ser digno de ser adorado. Só há um que deve ser adorado, e esse é Deus. Por vezes, líderes cristãos confundem as coisas e, de maneira sutil, esperam e até exigem que seus liderados os tratem de uma forma que beira a adoração. Talvez você esteja concordando, dizendo: é verdade, é isso mesmo. Mas cuidado, antes de se precipitar em apontar o dedo, lembre-se que, como diz Paul Tripp, todos nós somos ladrões de glória, gente que busca ardentemente a adoração dos outros. Só o Evangelho para nos ajudar a perceber que a adoração só pode ser dirigida a um homem, o Deus homem, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Precisamos lembrar do Evangelho para percebermos que todo o brilho se concentra na pessoa de Jesus e que nós somos pecadores que carecem da graça dele e da ação poderosa do seu Espírito para que vivamos em humildade. Há quem considere nula a possibilidade de uma pessoa adorar a outra. Mude então o verbo adorar para amar e de forma tal que Deus fique em segundo plano. Isso não é possível? Claro que é. Qual o nome mais adequado para tal atitude? Adoração. Adore somente a Deus e ajude a outros a fazer o mesmo. Quanta coisa, não? E estamos apenas no começo do terceiro movimento de Jope para Cesareia. Na semana que vem, se Deus permitir, tem mais. Até lá então. Tchau.